Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com mais um vídeo falando sobre novamente o meu processo de habilitação, tá bom? Do Detran Pernambuco. Eu fiz até aqui umas anotações, tá bom? Com tudo que eu quero falar a vocês hoje. Inclusive, essas dicas que tem aqui, elas são tanto para aquele que já está no processo de habilitação, como também aquele que ainda está pensando, né? Ainda tem dúvidas se entra ou não entra no autoescola, né? Se matricula ou não, tá bom? Então, assim, em janeiro, né, 2020, dia 4 de janeiro, eu resolvi me matricular na autoescola. Então, assim, sempre eu tive muito medo de fazer, porque sempre eu pensava muito negativo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, né? E você vê que nunca determinou aquilo para sua vida. E aí eu lembro que quando foi no final de ano, aquela queima de fogos e tal, eu disse assim, 2020 vai ser diferente, né? Eu tenho que fazer alguma coisa que não seja igual ao ano anterior. E aí foi isso que eu escolhi. Então no dia 4 eu determinei e fui. Primeiro dia, né, no dia 3, mas foi no dia 3 mais ou menos, eu fui pesquisar. Ainda fui em umas 3 autoescolas e tal. No dia 4 eu já fui para fazer o pagamento, para me matricular. Quando eu cheguei lá ainda aconteceu alguns imprevistos, alguma coisa e tal, mas não, como eu tinha determinado, eu fui embora. Eu não quis saber de prova, eu não quis saber de nada. Eu determinei aquilo para mim, então aquilo ali eu ia cumprir. Fui, fiz o pagamento e tal, né? Então aquilo ali, primeira coisa, eu determinei que ia fazer, certo? E aí vale para aquelas pessoas que ainda estão aí pensando assim, poxa, será que eu consigo? Cara, todo mundo consegue. Agora, qual é a diferença? Tem pessoas que conseguem de imediato, elas vão, faz a prova, passa, faz a outra prova, passa e pronto. Tem outras que não. Tem outras que fazem a prova uma vez, não passa, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. O processo são 12 meses. Então, calcula aí e você vai ver quantas tentativas, né, você tem direito de fazer. Claro que a gente sabe que tudo mexe no bolso, porque entrou na autoescola, paga, respirou, paga, espirrou, paga, tudo paga, né? Mas assim, independente do dinheiro, você sabe que se você reprovar, né, vamos supor, você tem aí 12 meses pela frente para ficar tentando, tá bom? E assim, você nunca vai ter sua carteira de habilitação se você não tentar. Então, a partir do momento que você determinar para sua vida, eu vou entrar, vou me matricular e seja o que Deus quiser. Então, ali você sabe que vai conseguir. A gente não sabe o mês, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Mas quem se matricula consegue sim, se não desistir. Certo? Então, o primeiro ponto é esse. Determine para vocês e vá embora. Não escute ninguém assim que fala assim, você não consegue e tal. Não escuta, vai, mete a cara e vai-se embora. Certo? Mete a cara e vai embora. Então, foi isso que eu fiz. Então, esse aí é o primeiro ponto. Não pense, vá. Quando a gente pensa muito, certo? Quando a gente pensa muito, aparece muito mais obstáculo. Então, não pense muito não. Vá embora, se matricule e meta a cara, certo? E assim, quando você se matricula, aí antes das aulas, a gente tem os exames, né? Que para quem usa óculos e tal, você vai levar seu óculos, você vai fazer o exame, né? Se eles perceberem lá que você de fato tem que dirigir só com óculos, eles vão colocar lá um pontinho, né? Uma observação dizendo que tem que ter o uso da lente corretiva para poder fazer as aulas e tal, e aí vai ter a habilitação com aquela observação, que só pode com óculos. O exame é super tranquilo, não precisa nem ficar nervoso para fazer esse exame. Além desse exame, né, a gente tem o exame psicotécnico também, que também é fácil, não tem aquele bicho de 7 cabeças não. Dá uma pesquisada na internet, vê como é que ele, né, acontece e é de boa também, certo? Terminou o exame, terminou o psicotécnico, vai para a autoescola e aí ela marca as aulas teóricas, certo? Sobre a prova, aí depois que passar um período, né, de aulas teóricas, você vai e marca a sua prova, sabe? Sobre a prova, já ouvi muitas pessoas falando assim, é uma prova muito fácil, não precisa estudar. De fato, é uma prova fácil. Parece, se eu não me engano, tem que acertar 21 questões para poder passar, certo? Tem que acertar 21 questões. Se você não estudar, por exemplo,
quando eu comecei a fazer o simulado que tem no próprio site do Detran, que eu até aconselho estudar por ali, né? Você vai lá no site do Detran e coloca simulado. Mesmo que você não estude, provavelmente vai acertar 19, né? Aí tem gente que diz assim, se eu acerto 19 sem estudar, eu não vou estudar e vou me embora fazer a prova. Quando você for fazer a prova, se for desse jeito, a probabilidade de você reprovar vai ser muito grande. Certo? Então, assim, independente se é fácil ou não, tem que estudar, porque tem questões que a gente já sabe de letra devido o dia a dia, agora tem outras que a gente não sabe, então tem que estudar. Certo? Então, assim, quando eu marquei a prova teórica, eu estudei muito. Na verdade, antes de marcar, eu estudei tanto, gente, tanto. Parecia que eu estava estudando para um concurso público. Acredite. E é o que foi que aconteceu. Consegui acertar todas as questões, certo? Todas. Então, assim, mas também não é uma prova difícil, não dá para ficar nervoso, porque é você e o computador, né? Você vai, colhe a digital e tal, aí senta lá, tem um computador, respira fundo, começa a ler, começa a marcar. O tempo dá suficiente, certo? Então é bem tranquilo. Só estudar, né? E outra, eu aconselho o seguinte. Quando eu estava estudando para essa prova, eu baixei um aplicativo lá no celular que tem as perguntas e tal, eu estudei por ali. Mas só por ali não, porque tinha questões que estavam erradas ali daquele aplicativo. Mas eu estudava por ali também. Mas o principal que eu estudava era no próprio site do Detran, certo? O próprio site tem lá umas perguntas, é um simulado mesmo, entende? Com 30 questões, tem um tempo e você vai fazendo, ok? Mas é super tranquilo, agora tem que estudar, né? Eu sei, pode até ter pessoas que não estudou e passou, mas, né, vai arriscar, né? Eu não arriscaria, né? Enfim, agora, vamos lá. Sobre as aulas de carro, o que é que eu aconselho? Passado na prova teórica, depois de 24 horas, se eu não me engano é isso, você vai lá na autoescola e marca suas aulas de carro. São 20 aulas obrigatórias, ok? Um conselho meu, certo? Um conselho meu. A atendente, ela pergunta se você quer marcar as 20 aulas com um único instrutor ou você quer marcar as 20 aulas variado, né? Eu acho melhor, né, um conselho aí que eu dou é não marcar com um só instrutor, certo? Por quê? Cada instrutor ele tem o seu carro lá para dar as aulas. Se você marca só com um instrutor, você só vai pegar um carro, o mesmo carro. Você vai passar 20 aulas pegando o mesmo carro. Isso é ruim, porque tem carros com a embreagem mais alta, né? Tem carros com a embreagem média para baixa. Então, assim, eu aconselho não marcar só com um. Agora, o que é que você vai fazer? Que eu fiz, né? Que deu super certo. São 20 aulas. Okay? Aí você diz a ela assim, quero marcar com instrutores variados. Aí ela vai lá marcar, tá, pronto. As 5, 6 por aí, primeiras aulas, você vai ficar já vendo quem é melhor, quem você gostou mais, aquele instrutor que conseguiu te passar de uma forma melhor, né? Foi isso que eu fiz. As 5 primeiras aulas, cada uma foi com um diferente. Então aí eu percebi que dos 5 primeiros que eu tive aula, tinha um que eu devo muito a ele, né? A minha aprovação. Ele é perfeito, gente, perfeito. Eu consegui aprender com a maior facilidade com esse instrutor. Aí o que foi que eu fiz? Eu acho que eu já estava na 6ª, 7ª aula. Eu fui lá na autoescola e as aulas seguintes eu tentei trocar para ficar só para ele. Por que isso? Eu já tinha pego em 5 carros diferentes, né? Então, como eu já tinha pego 5 carros diferentes, eu peguei e pensei o seguinte: as outras aulas, eu acho que faltavam umas 12, 13 aulas. Aí eu tentei marcar para ele. Só que com a agenda lotada foi um pouco complicado. Mesmo assim, eu consegui 10 aulas, ou foi 9 mais ou menos com ele. Então eu saí trocando, né? Os dias que dava para trocar para ele, eu trocava. Então, de 20 aulas, acredito que mais de 50% foi com ele, certo? Mas eu não deixei de pegar carros diferentes. Porque no início, né, não foi tudo com um instrutor diferente, cada um com uma dica diferente. Então, é importante conhecer, né? Agora, só um eu não aconselho, não. 20 aulas com um só, jamais, né? Então, assim, teve um que deu uma dica que o outro não deu, né?
E por aí foi. Então, assim, aconselho isso a vocês, certo? Deixa eu ver aqui mais, é porque eu tenho uma agenda aqui que eu coloquei o que eu poderia, né? Ó, eu marquei com vários instrutores, carros diferentes. Depois você pode trocar as aulas para aquele que você mais se identificou, aquela que ainda falta ter, né? Você troca, ok? Outra coisa, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: quando você começar o processo, não escutem a pessoa que faltou, que reprovou, no caso, falei errado. Não escuta e tal, não. Eu aconselho você trocar experiências, tanto aquelas que foram positivas para a pessoa como negativa, né? Então, assim, quando eu estava nesse processo, eu perguntava, é porque tu reprovou? Ah, por causa disso e disso. Então, é importante a gente ficar atento porque a pessoa reprovou. Quem assistiu o meu vídeo lá, com aquele desenho lindo, maravilhoso, né? Percebeu que eu fiquei desesperada no momento da garagem, certo? E ali, eu só tive uma solução, certo? Porque eu tinha conversado com uma colega minha que trabalha comigo e tinha acontecido a mesma coisa com ela. Ela disse o seguinte, que quanto mais ia para frente para fazer a manobra lá da garagem, ela não conseguia ver o gelo baiano. E ela ia para frente, ia para frente, ia para frente e não conseguia, né? E ela disse que achou até esquisito, porque ia tanto para frente e não via. Foi isso que aconteceu, né, comigo. Eu fui para frente, achei que estava tudo ok. Quando eu olhei pelo retrovisor da direita, eu vi o gelo baiano da garagem 2 e achei que era da 3. Quando eu olhei para o retrovisor à esquerda, eu não vi nada. Eu disse, oxi, esse gelo baiano é de onde? Eu tinha até esquecido que são 3 garagens. Enfim, lembrei da hora, né, do que aconteceu com ela e refiz a minha manobra. Fui tudo para a direita novamente, fui para frente e aí foi quando apareceu o gelo baiano. Então é importante trocar experiências, seja ela qual for, ok? Cadê? Pronto. Outra coisa, sobre o horário da sua prova prática. Eu ia marcar para tarde, porque eu acho que não tem muita gente fazendo a prova. Porém, na autoescola que eu faço ainda, né, no caso, na autoescola que eu faço, eles levam para treinar no próprio pátio deles, né? No mesmo dia da prova, a gente faz um treino e depois desse treino, a gente vai fazer a prova. Eles levam a gente para fazer a prova, certo? E eles só levam no turno da manhã. Então, eu fiz minha prova de 9h45. Eu tive a sorte, né, que quando me chamaram só tinha um carro no estacionamento. E aí assim que eu entrei no carro, do início até o fim do percurso, eu não vi nenhum carro no percurso, né? Eu não vi. Então eu tive essa sorte. Porque dizem que no turno da manhã, como é mais lotado, né, é mais fácil existir imprevistos. Por exemplo, um deles, que eu tinha muito medo, era o seguinte: assim que saí do estacionamento, eu tinha medo de ter carros na frente fazendo nas primeiras balizas e ele dissesse assim para mim, vá para a esquerda, depois volte para a direita para fazer a baliza. Aí eu tinha medo de perder o alinhamento, né, o primeiro lá da baliza. Mas, como eu disse, não tinha carro nenhum na frente. Então, assim que eu fui, né, que eu saí lá do estacionamento, né, aí já tava andando, ele disse, baliza 5, não tinha ninguém na frente, eu fui embora tranquilamente, né, pela direita mesmo. Foi até fácil de alinhar o carro, porque o carro, eu acho que ele já estava tão assim juntinho das balizas, que assim que eu cheguei não precisou nem muito, né, deixar mais coladinho com a baliza, ele já foi certinho, ok? Vamos lá, né? Então, assim, falando sobre o horário, eu só marquei no turno da manhã para poder treinar com a autoescola. Mas se não tivesse esse treino, acredito que eu iria marcar para o turno da tarde, né? Que, pelo menos assim, as experiências do pessoal é melhor à tarde, ok? Outra coisa, gente, eu passei, antes da prova, eu passei uma semana muito nervosa. Inclusive, um dia eu nem dormi, né? De tão nervosa que eu tava. Mas aí foi bom, porque eu gastei tanta energia, que no dia da prova eu não estava nervosa. E aí eu consegui ir fazer essa prova sem nenhum nervosismo, pelo menos inicial, né? Só fiquei nervosa na parte da garagem lá, porque aconteceu aquilo lá que eu falei no vídeo. Mas assim, eu não fui nervosa e eu comecei a falar comigo mesma, sabe? Eu comecei a pensar assim. Quase todo mundo diz que o que reprova é o nervosismo.
certo? Então, se é o nervosismo, eu não vou dar lugar para ele. Eu posso até reprovar, né? Mas eu não vou reprovar por conta do nervoso. Eu posso reprovar por qualquer coisa, menos pelo nervoso. Porque se eu reprovar por causa do nervosismo, aí foi culpa minha mesmo, né? Então, assim, se você fica nervosa e isso interfere na sua prova, você está sendo uma barreira para você mesmo. E assim, o que tem de pessoas que sei lá, não torcem por você, tem muitas pessoas, né, que não torcem por você. E você ser mais uma delas é um pouco complicado, né? Então, assim, mete a cara e vai-se embora fazer sua prova. Respira fundo. Né? Já tem muita gente nervosa lá para você ser mais uma, né? Você vai ver lá. Mesmo quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, cada pessoa lá, tinha gente até tremendo. Então, assim, já tem tanta gente, para quem é nervoso? O que aprendeu na autoescola, você vai fazer lá. Né? Tudo que você vai aprender, você vai fazer lá. E outra, as ruas, elas são largas. Dá para fazer tranquilamente. Era o medo que eu tinha, sabe? Eu pensava assim, como eu não fui muito para a rua, como é que eu vou fazer um percurso? Mas não, o lugar ele é aberto, ele é grande, tem como acelerar de leve, acelera um pouquinho, já está entre 15 e 20, né? Tem como fazer o balão certinho, mesmo quem não tem noção de espaço, dá para fazer tranquilamente, certo? Deixa eu ver aqui na minha agenda o que eu coloquei mais. Ó, não seja uma barreira para você mesmo, né? Porque já tem muitos que não confiam em você, né? Mete a cara e vai. Outra coisa, eu não fui muito positiva, viu? Eu acho que se você, eu acho, sei lá, eu acho que pega mal isso de ir assim, eu vou passar. Eu tenho certeza que eu vou passar. Eu não iria dessa forma, de jeito nenhum. Porque se você reprova, o baque é muito grande, porque você foi muito confiante, vai com o pé no chão, vai sabendo que você tanto pode passar como não, porque todo mundo sabe como as coisas funcionam ali. Pode haver imprevistos, sabe? Então, assim, vai com o pé no chão. Eu mesmo não fui muito positiva, não, certo? Eu fui pensando o seguinte, se eu passar, glória, né? Mas se eu não passar, tudo que eu ainda fizer lá no percurso vai servir de aprendizagem para poder fazer a segunda prova, né? Eu fui com esse pensamento, né? Pelo menos eu conheci o lugar, né? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar a vocês. Vai na prova, faz o que aprendeu. Não precisa ter pressa, né? Quando eu saí do estacionamento, eu não acelerei, foi muito, né? Comecei a acelerar de pouquinho na primeira baliza, a segunda, porque a minha foi a última. A baliza vai bem devagarinho, que o tempo que eles dão dá o suficiente para fazer. Eu fiz devagar e deu tempo, sobrou tempo, né? Quando você sair da baliza, eu saí ainda com o pé na embreagem, só que quando o carro já estava alinhado à via da esquerda, né? Porque eu já fui para a esquerda. Aí quando ele já estava certinho, é que eu comecei a acelerar e tirei o pé da embreagem e tal e fui embora, né? Então, assim, o percurso, gente, é sério. Não é porque eu passei, não. É muito fácil. É sério. É muito fácil mesmo. Eu acho que se você for nervosa, vai ser difícil fazer. Porque imagina a tua perna tremendo e tu tendo que fazer as manobras, não é? Então, assim, tenta não ir nervoso. Faz uma oração, né, que é fundamental. Eu orei bastante para fazer essa prova, para Deus tirar o meu nervoso, né? Se concentre no que está fazendo. Sabe que baliza são várias manobras, direita, ré, esquerda. Começa a falar com você mesmo. Eu já fiz isso. Eita, agora é isso. Eita, agora é esquerda. Agora é direita. Né? Finge que a pessoa que está ali do seu lado nem está ali. E vai embora e faz. Faz na calma. Quando for acelerar, muito devagar. Certo? Não precisa se afobar para fazer nada. Ok? Então é isso, gente. Espero ter ajudado, né? Até agora eu fico assim pensando, meu Deus, eu consegui passar, né? Mas assim, é o que eu disse a vocês, não é difícil não. É porque eu consegui, né, não fazer nervosa, né? Eu não fui nervosa, também não fui confiante, como eu falei, não fui aquele, eu vou passar, não. Pelo contrário, né? Eu tinha certeza que eu ia reprovar, né? Mas Deus é fiel. Orem bastante para Deus tirar o nervoso, tá certo? E aí, boa sorte para todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida, pode colocar aí embaixo, tá certo? Que eu vou responder vocês. Boa sorte.
Beijos.